Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Diz para quem está do seu lado, Deus vai falar contigo nessa noite. Te prepara. Glória a Jesus. Eu sei que vocês estão com saudade do pastor pregar, mas hoje é o que a casa merece. A partir do retiro, o pastor já está de volta. Glória a Deus. Estou muito feliz, porque quem nos visita pela primeira vez, estou vendo umas caras conhecidas ali, olha amor, a Fábio e o Leandro. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Coisa boa, né, gente? Está uma atmosfera tão boa, né? Aqui os nossos amigos, sejam bem-vindos, glória a Deus. Aleluia. Não enxergo muito bem de longe. Não. Abra sua Bíblia aí comigo, Romanos. Eu preparei, né, esse louvor aí para o chamado, para o final, mas Deus quis fazer um negócio aqui no início. Então Deus está no controle, glória a Deus. Abre em Romanos 6. Deus está aqui. Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos usar ela um pouquinho. Glória a Deus. Aqui fala sobre um salário. Para nós entendermos um pouquinho melhor, pecado é a transgressão aos mandamentos de Deus. Então aqui fala que pecado é um chefe. Pensa assim, que pecado como se fosse um chefe, um patrão, que retribui aos seus escravos. E o salário é a morte. Então, a gente já sabe que existe um salário para aquele que pratica o pecado. E eu queria falar para você nessa noite, se você não sabe. Nós somos escravos de alguém. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. E cada um recebe algo, recebe um salário, segundo aquilo que você é escravo. Ou você vai receber bênçãos, ou você vai receber a morte, como diz aqui. O pecado conduz à morte, e a obediência conduz à justiça. Dá uma olhadinha ali comigo no 6,16, que diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? E ali no 18 diz assim: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Daí você me pergunta assim: tá, pastora querida, querida foi por minha parte assim, pastora querida, então eu não peco mais agora? Porque a Bíblia diz que a gente vive pecando. Mas Deus ministrou algo, por isso que eu trouxe essa palavra no meu coração, que é o seguinte: nós vamos errar, nós vamos pecar sempre, nós somos maus, a nossa natureza é má. Nós desejamos o que é mal, a nossa carne deseja aquilo que é mal. Só que o que acontece? Há uma grande diferença daqueles que temem a Deus e erram, porque nós vamos errar, nós somos imperfeitos. Mas há uma diferença daquele que vive na prática do pecado. Nós fomos, agora há pouco, fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Foi bem legal. Só que eu comprei as passagens no ano passado. E aí o que aconteceu? Devido à questão financeira, eu não comprei passagem para o Isaac. Então fomos só a Isabela, o pastor e eu. Só que isso foi o ano passado.
Eu pensei, é criança, né? Nem vai. Mas a gente que sente, eu pensando. Só que daí eu comecei ele numa vibe com Deus, né, e tal. E quando começou a chegar perto de eu ir para a viagem, eu comecei a me entristecer. Ai, eu vou deixar o Isaac. Eu comecei a sofrer com aquilo ali. Mas eu estava sofrendo tanto, para vocês terem uma noção, eu não sei o que estava acontecendo comigo, que eu estava sofrendo tanto que eu estava pensando assim, nem vamos mais nessa viagem. E eu tentei de tudo para comprar uma passagem, só que quando tu compra com meses de antecedência é muito barato. E quando tu compra em cima da hora é caríssimo. Então não deu. E um dia eu tava... Gente, aquilo me abateu tanto que eu pensei assim, não, agora ou eu deixo os dois ou eu levo todo mundo, para não ficar com aquele sentimento. E um dia eu estava orando e Deus ministrando meu coração e Deus falou para mim, sabe por que tu tá assim? Gente, foi tão forte dentro. Sabe quando Deus fala contigo, né? É uma coisa inexplicável. Na verdade, Deus falou, quanto mais eu me aproximo dele, mais aquilo que é importante para ele se torna importante para mim. Aquilo que é importante para Deus passa a ser a minha prioridade. E a família é uma coisa muito importante para Deus. E aí, como Deus estava trabalhando várias áreas na minha vida, o que aconteceu? Eu não sabia porque eu estava assim, porque eu estava só com uma vontade de chorar. E aí depois, quando eu voltei, ele nem queria voltar para casa. Porque ele ficou com a Jéssica e com o Diego. Então, era algo que Deus queria trabalhar no meu coração, sobre prioridade, sobre família. Mas Deus falou tão forte que quanto mais eu estou perto dele, mais aquilo que é importante para ele se torna prioridade para mim. Quando de fato nós pecamos, e isso cai no nosso coração, porque nós vamos pecar, o que acontece? Não sei você, mas a gente pode ter um nível de como é que a gente está com o Senhor Jesus. Eu achei, eu fiz errado, eu devia ter comprado e tal. Pode ser uma coisa boba para você, mas para mim Deus falou muito. E o que eu pensei? O que também Deus ministrou? Que quando nós pecamos, quando nós fizemos aquilo que não agrada ao Senhor Jesus, o que acontece? Nós corremos para Ele. Nós viemos para Ele, nós não conseguimos ficar na prática do pecado. A gente chega para o Senhor e diz, Deus, me perdoa por isso, me perdoa, Jesus. Só de saber que eu poderia ter entristecido o coração do Senhor, isso me causou dor. Você entende? Nós pecamos, nós vamos errar, nós temos que andar para chegar a um caminho de santidade, mas nós vamos continuar errando. A nossa carne, ela é uma coisa muito forte. A vontade daquilo que é a nossa carne é muito forte. Então, correr para Jesus quando nós erramos é um grande sinal de que nós estamos no caminho certo, porque o que nos faz entender que Deus está longe é quando nós continuamos na prática do pecado. Amém? Você entende? E aqui não fala sobre uma consciência, mas sobre um arrependimento. E na verdade, o Senhor, Ele conhece nosso coração. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 16:7 que o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, que a gente vai abrir um pouquinho em Gênesis. Primeiro livro. Gênesis 2. Gênesis 2:17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Repete comigo: certamente morrerás. Aí você pode perguntar, mas como morrerá se Adão e Eva continuaram vivos? Não sei se alguns estão olhando aqui a novela de Gênesis, que está no alto, né? E ali eles continuaram vivos. Aí você pode perguntar, mas como que disse começo da árvore eles ainda continuaram vivos se dizia que certamente eles morreriam? Mas hoje eu quero falar sobre que a pior morte que pode ter é estar longe da presença de Deus.
Existe a morte física, e eles foram sujeitos a essa morte. Mas a morte que é o pior é estar longe de Deus. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, esse comete pecado, diz Tiago 4,17. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado nos afasta de Deus. A prática do pecado, a continuidade. O pecado, ele faz uma barreira entre nós e Cristo Jesus. Eu lembro que eu conhecia Jesus, como eu já falei aqui algumas vezes. É que eu gosto de dar testemunhos pessoais. Quem me conhece sabe que eu sempre vou falar alguma coisa. Então, o que acontece? Quando eu conheci Jesus e tive um encontro com Jesus, entreguei minha vida para Ele. E aí, um belo dia, eu pensei assim, eu não quero mais ir na igreja, não quero mais Jesus, quero viver minha vida e sair. E eu lembro que toda vez que eu cometia algum pecado, seja de qualquer nível, que na minha cabeça poderia ser grande ou menor, eu lembro que eu chorava bastante. Sabe quando tu faz uma coisa errada? Não sei você, mas eu... Sabe quando você faz uma coisa errada e daí tu começa a chorar? Ai, Deus, por que eu fiz isso? Jesus. Mas eu estava no pecado, entendeu? Só que um dia eu tive encontro com Jesus. Então aquilo lá eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, o que aconteceu? Cada vez que eu fazia alguma coisa errada, cada vez que eu tinha uma prática de pecado, cada vez que eu saía, que eu gostava de ir em CTG, e eu fazia isso ou aquilo, sabe? Eu desonrava os meus pais, eu gritava com todo mundo, eu era brava, sabe? Então, cada vez que eu cometia um pecado, eu tinha uma consciência. Então eu ia para um lugar e chorava, pedia perdão. Sabe aquela coisa, não sei se já aconteceu com você, de você começar a fazer uma coisa bem errada e ir para Jesus, nunca mais, eu juro, nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou gritar com meu marido, nunca mais eu vou ser rebelde. Sabe essas coisas? Eu corria para esse lugar porque eu tinha uma consciência, eu já tinha tido um encontro com Jesus. Mas passava alguns dias, o que acontecia? Voltava a praticar as mesmas coisas. Porque consciência, gente, consciência não te leva a lugar nenhum. Porque eu conhecia um dia Jesus, só que eu não conseguia, eu era escrava do pecado. Mas eu já conhecia Jesus. E mesmo assim, eu tinha os sintomas, né, do pecado, como eu digo. A gente se abate, a gente se entristece, a gente chora. A gente sabe para onde a gente tem que ir, mas a gente não consegue. A gente não consegue. A gente se arrepende e volta para o pecado. Aí chora, daí volta para o pecado. Por isso que vem as depressões, a vontade de se matar. Não tem sentido a vida. Quantas vezes eu já pensei assim, meu Deus, quando tu não entende propósito, né? Para que eu tô viva? É melhor que eu vá. Eu pensava assim, sabe? Porque não tem sentido a vida. Só que isso é quando a gente está longe de Deus. É tipo uma dieta. Eu botei aqui. Isso é só uma brincadeira. A gente fala assim, não, segunda-feira eu vou começar. Segunda-feira, assim, eu vou comer só fruta, vou comer verdura, não vou mais tomar refri, a gente se posiciona. A gente consegue um dia? Consegue. A gente consegue 2 dias? Consegue. Mas no terceiro, tu vai na casa de uma amiga, ela fez um bolo. Tu come. Entendeu? Tu não tem foco. Isso é só uma brincadeira, mas tipo, tá longe de Deus é tipo isso. Ou não buscando a Deus é tipo isso. Um dia tu não faz a prática do pecado, o outro dia tu não faz, mas daqui a pouco tu cai de novo. Porque tá só na consciência, naquilo que tu sabe que tu tem que fazer, mas Deus não tá no negócio. Quando Deus não tá no negócio, a gente não consegue vencer a prática do pecado. Estão me entendendo? Aleluia! E eu queria falar para você nessa noite que só em Cristo nós temos a condição de vencer o pecado. Nós mereceríamos a morte. Amém? Todos entendemos isso? E teve que ter uma morte. E foi uma morte de cruz. E essa morte hoje nos dá vida. É isso que nós viemos fazer aqui. Hoje você veio aqui ceiar,
para lembrar de um ato que foi feito de reconciliação, que nós estávamos afastados de Deus. Somente Jesus é aquele que pode nos trazer de volta. Na parábola do filho pródigo diz assim, a mesma coisa, né? Estava morto e reviveu. O filho estava vivo, mas está longe do Senhor. É como está morto. Sabe? É bem isso, morto, vivo. Tu acha que tu tá vivo, mas na verdade tu tá morto. Porque só há vida em Cristo Jesus. Eu separei umas coisas no porta-mala. Não estou falando isso só porque Deus falou comigo, eu vou falar. Eu separei umas coisas no porta-mala de doações, assim, né? De roupas das crianças, minhas e tal. E botei no porta-mala. E quando eu estava com todas aquelas coisas no porta-mala, Deus falou assim para mim, quando eu estava dirigindo, botei um louvor e Deus começou a ministrar, assim. Deus tem ministrado muito forte na nossa vida, né? E Deus começou a falar assim para mim. As pessoas são assim. Nós sabemos que nós damos as coisas e nós vamos ter uma colheita. Sim? Tudo que nós fizermos, certamente nós vamos colher. Só que a gente leva isso para o lado das coisas boas. Ah, se eu der alguma coisa para alguém, Deus vai me dar. Se eu dizimar e ofertar, Deus vai me dar. Se eu fizer uma coisa boa, Deus vai. Se eu ajudar o pobre, se eu der uma oferta na igreja, Deus vai me abençoar. E é verdade. A colheita vem das coisas que nós fizemos. Mas o que nós temos que entender que hoje também estamos plantando algo que pode ser para a nossa morte. As colheitas não são só para as coisas boas. As colheitas também são para nos levar até um lugar. E isso Deus começou a ministrar. Que certamente nós vamos colher todas as coisas. Tanto boas quanto ruins. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, existem outros caminhos. Se Ele é a verdade, existe uma mentira. E se Ele é a vida, existe uma morte. Entendemos isso? Então, nós temos que entender todas as coisas e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Ou nós seremos escravos do pecado, ou nós seremos escravos de Cristo. Só que no combo que fala sobre nós sermos escravos de Cristo, nós temos um Senhor que nos ama, que tem planos para nós. Nesse combo há um chefe, há um patrão, vamos dizer, há um dono que se preocupa com você, que ama você, que chama você de filho, que te traz para perto. Então você pode escolher ser escravo de Cristo ou ser escravo do pecado. Ninguém vai poder dizer que não ouviu, que não sabia o que tinha que fazer. Nós vamos prestar conta de todas as coisas. Quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu olhei para trás e pensei assim, ai Deus, se eu pudesse voltar atrás eu não faria isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu agiria de outra maneira. Mas Deus, é nós que temos essa consciência. Porque Deus, a partir do ponto que tu te posiciona e pede perdão, Ele joga no mar de esquecimento. E a gente fica remoendo algumas coisas, mas Deus não. Deus, a partir dali, Ele trata tudo novo. Então, isso que nos traz uma esperança hoje. Há um lugar em Cristo Jesus. Há um lugar que só a presença dele pode preencher a nossa vida. Não vai ser coisas que vão preencher. Nós temos que buscar a santidade em Deus. Isso agrada a Deus. Isso nos aproxima de Deus. Essa é a chave. A gente ouve assim, eu vi várias pessoas já, tipo assim, eu não vou para a igreja, porque eu faço tudo errado. A minha vida é uma vida de pecado, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Mas na verdade, se Cristo não libertar, somente quando o Filho nos liberta é que nós somos livres, amém? Então nós não conseguimos sozinhos. Esse lugar é para as pessoas que, Deus, eu não dei certo em lugar nenhum. A minha vida é ruim, não tem outro lugar. Esse é o lugar. Esse é o lugar, é um lugar em Cristo Jesus. Mas nós temos que sair da prática do pecado, irmãos. Isso entristece o coração do Pai.
Nós temos filhos, e quando os nossos filhos fazem coisas que entristecem o nosso coração, como a gente sofre, né? Imagina o coração daquele que é bom, aquele que deu a vida por nós, aquele que tem um plano para as nossas vidas. Somente pela obra de Cristo Jesus é que nós podemos ser livres do pecado, do medo. Se nós voltamos para Ele, nós nos reconciliamos e só assim nós temos forças para largar o pecado. Quem sabe hoje algo que abate teu coração, quem sabe hoje você é uma pessoa irada e não consegue. Quem sabe hoje você tem problema com pornografia. Quem sabe hoje você tem problema com sexo. Quem sabe hoje o seu problema, não sei, é tantas coisas que nos afastam de Deus. Quem sabe hoje é a fofoca, porque a gente acha que há pecado tão grande e há pecado tão pequeno. Mas para Deus a intenção do nosso coração Ele conhece, mas Ele não despreza ninguém. Só que eu quero falar para você o que eu tenho entendido nesses dias. Tem coisas que eu tentei a vida inteira me livrar. Tem coisas que eu tentei a vida inteira me posicionar. E tem coisas ainda que eu nem alcancei. Só que eu entendi que só quando eu estou nele, quando eu estou ligada nele, só assim eu posso vencer o pecado. Eu queria falar para você, não tem outro jeito. Você pode sair daqui, que é o que a gente faz, e pensar assim, ó, agora sim, agora eu não vou mais fazer, agora eu não vou mais cometer o pecado, agora eu não vou mais fazer isso. Não adianta, gente. Você ilude a você mesmo. Só há um lugar. Há um lugar em Cristo Jesus. E quando nós chegamos nesse lugar, a luz é acesa. E aí quando a luz é acesa, nós conseguimos ver tudo que está sujo à nossa volta. E aí Deus consegue começar a limpar. Só que há um lugar em Cristo Jesus. Há um lugar de comunhão. Há um lugar na presença dEle. Nós vimos até uma cena que nos impactou bastante. Foi quando Adão clamou ao Senhor porque tinha saudade da presença do Pai. Quando sentiu falta porque o Senhor vinha todos os dias estar com ele. Sabe, eu fico olhando às vezes para a sala lá em casa, que é onde eu faço meu devocional, e às vezes eu passo assim, daí eu fico olhando, daí eu digo, Deus, esse é o nosso lugar. Não que seja um lugar só físico, porque tu te relaciona com Jesus o dia todo, mas há um lugar que aquele é o teu lugar. Aquele é o teu lugar. E tem coisas que é posicional. Você vai fazer. Você vai acordar, você vai se posicionar. E quando você começa a entrar nesse lugar, você começa a ouvir o Senhor. Quando a gente é novo, a gente faz o seguinte, a gente fala muito, pede muito. Mas quando a gente entra num lugar em Deus e começa a usufruir disso, Deus começa a falar com a gente. Deus começa a ministrar a vontade dele para a nossa vida. Deus, eu acredito que às vezes ele acorde, nós acordamos, porque ele não dorme, e ele fica pensando, agora minha filha vai lá tirar um tempo comigo, vai estar comigo. E nós tiramos tanto tempo para tanta coisa, né? A gente trabalha tanto, a gente quer tanto dinheiro, as coisas, né? Até que diz que o dinheiro que é um senhor, né? Muitas vezes a gente fala sobre dízimos e ofertas. Não diz respeito a 10%. Nós entendemos que tudo que nós temos é de Deus. Então hoje, se você acha que você busca Deus, mas não cumpre todas as coisas, você se engana a você mesmo. Porque se Deus não é dono de tudo, Ele não é dono de nada, eu queria falar para você. Ou Ele é dono de toda a sua vida, de todos os seus recursos, do seu coração, da sua família, da tua vontade, ou Ele não é dono de nada. Não engane-se a você mesmo. Ele é bom, mas Ele é justo. E um dia Ele virá com justiça. E todas as coisas que nós fizemos será nos cobrado. Só que não há como chegar neste lugar sem estar na presença de Deus. Não tem como entrar nesse lugar. Nada vai preencher. Eu não sei você, mas no tempo que eu estive afastada do Senhor Jesus,
Eu podia fazer todas as coisas boas, eu poderia sair, eu podia fazer isso ou aquilo. Mas quando eu voltava para minha casa, para o meu lugar, tudo era vazio. Você já sentiu esse sentimento de vazio? Você já sentiu esse sentimento de fazer, de trabalhar, de ter família, seja o que for, mas lá dentro do seu coração há um vazio? Eu já senti isso, gente. E esse vazio é por não estar no lugar que era para nós estarmos, que era na presença dele quando ele vem. Só que há esperança. O Senhor, ele nos chama de volta para a presença, ele nos perdoa. O Criador fez, então só ele tem um encaixe, tipo aquela espécie de Lego, assim. Só ele pode encaixar bem direitinho o vazio, aquele lugar. Só ele pode nos livrar da prática do pecado. Pensa, você hoje serve a alguém que, quem sabe, o salário é a morte. E você tem uma escolha nessa noite, de entrar neste lugar em Cristo Jesus ou continuar na prática dessas coisas. Mas o segredo, a chave, é estar em Jesus. Na verdade, o culto aqui, que às vezes a gente pensa assim, ó, hoje o culto não estava muito bom. Ah, não, hoje o culto estava muito bom. O culto, ele não é para você. Sabia disso? Diz para quem está do teu lado, o culto não é para ti. Os louvores aqui não são para te agradar. Esse lugar aqui é para cultuar ao Senhor, porque é o seguinte, aqui é só o que acontece no domingo, mas o que acontece a partir de amanhã, na segunda-feira, é o que revela a sua vida. Se você não buscar nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, e vier só aqui no culto, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Não se iluda. Às vezes a gente quer ir numa igreja e ouvir palavras que digam assim, Deus vai te abençoar. Taylor, Deus tem um milagre para tua vida, Taylor. Deus vai te prosperar. Nós queremos só ouvir essas coisas, mas quando nós ouvimos assim, ó, você tem que morrer. Você tem pecado. Quando nós ouvimos essas coisas, gente, por isso que são poucas pessoas que ficam. Porque a gente quer o quê? A gente quer o óleo ungido, o manto que cura. Mas o que Deus quer é que tu mude o teu caráter. Teu caráter é ruim. Tu é ruim. Diz pra quem tá do teu lado, tu é ruim. Tu é ruim. Eu sou ruim. Gente, nós só temos vez em Cristo Jesus, porque nós somos ruins. Ô coisa que é forte essa carne. Não entendo, gente. Por que que o louvor aqui que tocou tem a ver? Porque aquilo que eu quero fazer, eu tô indo, mas não faço. E aquele mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Vai entender. Então, sempre quando alguém vem falar, às vezes eu falo para o pastor, nem me leva nos aconselhamentos. Porque assim, ó, sou uma pessoa que eu... Entendeu? Eu tento, sabe, ser uma assim, né? Começar de leve. Mas, gente... Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Então, esse lugar aqui é um lugar de morte. Se você seja bem-vindo, se você veio a essa igreja, porque o Senhor vai... Eu vou falar para ti, mas Deus vai te abençoar. Claro que Deus vai, imagina. Só que há um percurso, há um lugar a percorrer, há uma morte, há uma cruz. Carregue a sua cruz. Este lugar, eu quero, assim, ó, eu sempre falo, né, a minha vontade é o quê? Que todo mundo saia daqui bem triste. Eu sempre quero que as pessoas saiam tristes. Por quê? Porque pelo menos elas vão pensar. O que Deus quer é mudar o teu caráter e o meu caráter. O que Deus quer é transformar a tua vida e a minha vida. O que Deus quer é que a gente seja mais parecido com Ele. Não importa para mim se você vai ter dinheiro ou não. Não importa para mim se você vai ser rico ou não. Você tem que olhar para um lugar. Há um lugar. Há um lugar que quando a gente morrer, nós vamos para este lugar. E aí eu fico pensando, às vezes eu sofro, gente. Eu sofro mesmo, porque eu fico pensando bem assim, ó. Meu Deus, quando chegar lá e nós vamos ver bem assim, era verdade mesmo. Só que vai ter muitos de nós e muitos dos nossos queridos que não vão estar conosco. Isso é muito triste.
E para você ver, aquele que nos criou é que nós não temos entendimento. Às vezes eu fico pensando, Deus me perdoa por não ter a compreensão total do que foi a morte de cruz. Você pensou que ele veio, sofreu, tudo que ele apanhou, tudo que ele sofreu, não tendo pecado nenhum por mim e por você. Para pensar. E pede perdão ao Senhor por não compreender a obra. Ele deu a vida por mim e por você. Ele não precisava, ele não tinha pecado nenhum. E hoje o véu foi rasgado e há um lugar de acesso ao Senhor Jesus. Há um lugar de acesso ao Pai. E hoje eu e você temos este lugar. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo até, mesmo se estiver na prática do pecado, uma hora cai a ficha, uma hora a gente se posiciona. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus? Então, quando você estiver lá na frente, que você estiver se posicionado em Cristo Jesus, você vai dizer assim, ó, por que eu fazia essas porcarias? Porque olha o que eu tenho que colher, se eu já podia estar assim, ó, já podia estar usufruindo, já podia estar recebendo a bênção. Então, se você vê uma pessoa que serve ao Senhor sendo abençoada, não fica com inveja, irmão. Não fica com inveja de mim, entendeu? Porque eu vou ser muito abençoada. Por quê? Porque há um preço a ser pago. Não fico olhando só para as bênçãos. Eu passo luta também, mas assim, ó, eu vou rumo à bênção. Quem estiver do meu lado também vai ser abençoado. Porque há um lugar em Jesus. Eu estou nesse lugar. E hoje a pergunta é, você quer estar neste lugar? Há um lugar em Jesus. E Deus sabe, Deus nos ama, Ele sabe que a gente não quer fazer, a gente faz, a gente volta, Ele nos perdoa. Mas uma hora você tem que cair a ficha. Nós precisamos entrar no lugar em Cristo Jesus. E hoje nós viemos aqui nos reconciliar com Ele, lembrar da obra dEle, lembrar que Ele é um Deus bom. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Coloque de pé. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Hoje eu fui rápida porque meu marido disse que eu estava me prolongando. Como eu sou uma pessoa que eu falei o que tinha que falar. Amém? Nós vamos louvar o Senhor porque Deus é bom. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Se você está nesse lugar, não foi você que quis vir, foi Deus que quis falar com você. Deus quis ministrar o seu coração. Há esperança. Quando você está ligado a Cristo Jesus, as águas vão vir. As águas, mesmo que pareça que tudo morreu, não. Quando o rio vem, a vida. Quando Deus está no negócio, mesmo que você possa passar por lutas, por coisas, você sabe que há uma esperança em Cristo Jesus. E eu quero que você adore a Deus com entendimento. Um entendimento de que tudo que Ele fez foi por mim e foi por você. Que mesmo que você ache que você não consegue, você consegue em Cristo Jesus. Mesmo que hoje você esteja na prática do pecado, você consegue em Cristo Jesus. E a boa nova é que se você orar aí no seu lugar e pedir perdão, Ele te perdoa. Ele apaga os nossos pecados. Ele nos leva a um lugar de refrigério, mas há um preço a ser pago. Feche seus olhos. Há um preço a ser pago em Cristo Jesus. Mas há um lugar de vida. Há um lugar de vida nele. Há um lugar de refrigério nele. Diga, eu quero estar neste lugar, Senhor. Eu quero estar neste lugar, Senhor. Diz, eu quero estar perto de Ti. Eu quero estar no nosso lugar de encontro, Jesus. Oh, Deus. O meu próprio Diz pra Ele. agir. Liberta-me de mim, Deus. Diz pra Ele, liberta-me de mim. Sem tua graça, o que seria de mim? Pode falar pra Ele, confessa o seu pecado nessa noite. Diz pra Ele, Deus, liberta-me de mim, eu não consigo, Jesus. Não entendo o
prazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Deus. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Oh! Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas